Olá pessoal, começando mais uma live aqui no Instagram da Global Trust. Esperar um pouquinho que as pessoas comecem a entrar. O pessoal está entrando. Por alguma razão a conexão não está muito boa hoje. Vamos ver se é. Bom pessoal, o assunto hoje. O assunto hoje é câmbio. Muitos de vocês não sabem, mas a Global Trust nós somos correspondentes bancários do Banco Orinvest e vai participar comigo aqui da conversa a Bruna da IAN, do Banco Orinvest, já está aqui pedindo para entrar. Vamos ver. Olá, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa tarde, tudo jóia. Tá boa a conexão? Aqui apareceu para mim falha na conexão 2 vezes, pelo menos, mas agora acho que melhorou. Eu estou ouvindo bem. Não sei se todo mundo está ouvindo bem. Acho que sim. Deixa eu posicionar meu telefone aqui de uma maneira mais inteligente. Esse home office sempre é um pouquinho enjambrado, né? Bom, Bruna, obrigado por participar. Pessoal, a Bruna é a responsável aqui pela Operação Portugal do Banco Orinvest, um grande parceiro nosso. Na verdade, nós somos, como eu estava falando antes da Bruna entrar, nós somos os correspondentes bancários do Banco Orinvest aqui em Portugal. Já é uma parceria aí de alguns anos e eu tenho certeza que é um assunto que interessa a todos os brasileiros que moram aqui em Portugal. Enfim, o câmbio é um assunto relevante para muitas pessoas. Bruna, primeiro, assim, começando, o que é o Banco Orinvest? Fala um pouquinho da história do banco e me conta um pouquinho do Banco Orinvest. Vamos lá. Primeiro, eu também gostaria de agradecer a Global Trust por essa oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho de câmbio. O Banco Orinvest, ele completou 40 anos. Nós começamos com o mercado de ouro, chegamos a ter 70% da custódia do ouro no Brasil. Criamos a primeira companhia de real estate privado, assim como estruturamos também o primeiro fundo imobiliário privado aqui no Brasil. Essa companhia atingiu um portfólio de 7 bi de dólares e foi vendida em 2011 para o Banco BTG. Nós entramos num período de no compete nessa área e logo retornamos com a estruturação de fundos em 2015. Em 2016, o banco foi responsável por 25% do volume Brasil de repatriação de recursos. E através da nossa área internacional, hoje a gente é um dos 7 maiores players de câmbio do Brasil. Hoje o nosso principal produto é o câmbio. Sim. E Bruna, como é que começou? Eu sei, mas vamos contar aqui para quem está nos assistindo. Como é que começou essa parceria Global Trust, Banco Orinvest? Vamos lá. A Global Trust é um dos nossos maiores correspondentes cambiais. Nós trabalhamos juntos já há mais de 5 anos. É uma parceria que funciona. Nós começamos através de Miami, acompanhando também o mesmo fluxo migratório de brasileiros dentro do nosso nicho de mercado para os Estados Unidos. O César, na época, ainda até morava nos Estados Unidos, né? Uhum. E hoje esse fluxo está voltado para Portugal. A gente vem trabalhando bastante juntos Portugal. Então, é uma parceria de sucesso. Como correspondentes cambiais do Banco Orinvest, a Global Trust tem autonomia não só para realizar a abertura de conta dos clientes, como para também poder fechar o câmbio dos clientes que atende. Sim, sim. Mais ou menos essa história andou em paralelo, na verdade, né? A Global Trust também teve esse movimento de seguir os clientes em Miami, a demanda dos clientes por Miami e agora essa demanda dos clientes por Portugal.
Bruna, como é que funciona o processo de abertura de conta e por que um cliente deve abrir conta no Orinvest? Quais são os diferenciais do banco? Então, vamos lá. A abertura de conta, ela é super simples. A conta que o cliente abre com a gente, ela vai funcionar como um canal bancário internacional. Essa conta permite não só que ele envie dinheiro para as mais diversas finalidades, sejam elas investimento, compra de imóveis, mantenimento de um filho lá fora que está estudando, como também ele pode receber recursos de fora. Isso tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Obviamente, tirando as operações de importação e exportação que o banco também faz, mas suponhamos que tem algum profissional autônomo que preste serviços lá fora e precise receber. Enfim, esse canal funciona para todas essas finalidades. A abertura é um cadastro simples, que é feito através de vocês, muito rápido. Em 24 horas o cliente já pode estar operando, tanto recebendo como enviando, e usando todos os produtos que a área de câmbio oferece. Sim. Tem uma pergunta aqui da Simone. Como funciona para quem tem RNH? É uma pergunta genérica, eu imagino. Mas... Então, vamos lá. RNH, o residente não habitual aí em Portugal. A conta também pode ser realizada. Obviamente que a gente não vai entrar aqui nos detalhes de cada especificidade das operações, mas ela também funciona para quem tem RNH, Golden Visa, todos os tipos de visto que hoje Portugal, e facilidades, né, que Portugal oferece, ela também funciona aqui. Importante comentar que a abertura de conta ela não tem custo, e ela também não tem taxa de mantenimento. É uma conta que está disponível para operações de câmbio, então ela não tem necessidade também de ter um saldo. Ela fica zerada e o cliente faz a transferência do valor no dia que ele quer realizar a operação. Sim, sim, tá, entendi. Tem muita gente aqui aplaudindo, Denis, Beatriz, bastante gente entrando. Nesse momento, Bruna, de volatilidade de mercado, que produtos o banco tem para oferecer para o cliente, como proteção, para dar um pouco mais de certeza nessas operações de câmbio? Vamos lá, a gente tem diversos produtos, mas eu vou citar os 3 mais comuns nesse momento, tá? Eu não sei se vocês lembram, se a gente voltar um mês atrás, quando o dólar estava na faixa de 4,50, todo mundo já estava puxando os cabelos, porque o dólar estava alto. Hoje o dólar está em 5,30 e todo mundo está rezando para voltar para 4,50. Então, é um momento que a gente realmente não tem como prever como vai ser o futuro, né? Então, a gente tem 3 produtos mais comuns que a gente tem trabalhado bastante com os clientes. Primeiro, vamos supor que um cliente tem um compromisso lá fora, ele precisa enviar 100 mil dólares. Isso pode ser para dólar, para euro, para qualquer moeda, tá? Eu estou dando o exemplo em dólares porque é o nosso maior dia a dia aqui. Vamos supor que ele precise enviar 100 mil dólares. O compromisso dele lá fora é daqui a um mês, por exemplo, mas ele está se sentindo confortável com a taxa de câmbio hoje, porque ele acredita que daqui a um mês possa estar um pouco mais alta ainda. O que a gente faz? A gente vai travar essa taxa hoje e ele vai me enviar esses reais para pagamento na data de compromisso dele daqui a um mês, por exemplo. Um outro produto que também tem acontecido bastante é a mesma coisa, só que é no momento inverso. Suponhamos que um cliente tem um apartamento em Portugal que esteja trabalhando uma venda, mas que ainda não se concretizou, ainda falta assinatura de papéis. Enfim, ele vai receber esse montante daqui a 30, 40 dias, ou que ele tenha dado baixa em algum investimento que ele tem aí fora, mas também vai cair na conta dele daqui a 30, 40 dias. Mas ele acredita que hoje ele está confortável nessa taxa, e ele quer travar essa taxa para esse recebimento daqui a um mês, 2 meses, ou seja, ele vai estabelecer o prazo, né? Ele também pode realizar essa operação. Nessa operação, ele acredita que daqui a esse tempo o dólar já pode ter baixado um pouco e ele estaria perdendo. Então, a gente trava
operação dele no dia de hoje. Depois a gente vai para uma terceira opção, que é um pouquinho mais complicada, mas depois, se alguém tiver interesse, a gente entra no detalhe caso a caso, pessoalmente com os clientes, mas essa terceira opção, o cliente vai estar fazendo 2 operações. Como ela funciona? Ele tem um compromisso agora em Portugal, suponhamos que ele comprou um imóvel, ele precisa fazer a entrada, que é um valor um pouco mais expressivo, tem que mandar o dinheiro. Então, ele vai fechar o câmbio na data de hoje, na cotação que ele está, vai honrar o compromisso dele aí fora, vai pagar, e ele vai comprar uma posição, uma operação de venda nesse mesmo valor para daqui um mês, por exemplo, porque ele acredita que daqui um mês a cotação vai estar mais baixa, o dólar caiu. Tá? Então, daqui um mês não vai ter fluxo de dinheiro essa segunda operação, ele vai comprar essa posição e daqui um mês ele vai vender essa posição num dólar que ele acredita que esteja mais baixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai recuperar, porque ele vai ganhar essa diferença cambial e vai poder amortizar um pouco do preço alto que ele pagou agora. Sim. Essa última operação, ela geralmente era usada mais como uma operação de proteção. Né? Hoje ela é usada mais como uma operação de uma aposta. Que a gente aposta que lá na frente a situação vai estar melhor e as cotações vão estar melhores. Sim, me parece que essa terceira opção é uma opção um pouco mais sofisticada, no sentido de que só está familiarizado com esse tipo de operação quem trabalha um pouco, atua, conhece um pouco mais o mercado financeiro, né? Exatamente. Geralmente, os clientes no dia a dia, com os bancos de varejo, o gerente dele do dia a dia, não tem tanta familiaridade com esses tipos de operação no câmbio e acabam nem por oferecer essas opções. Essas opções estão disponíveis tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E a gente, obviamente, vai analisar caso a caso e tentar sugerir o melhor movimento para o cliente dentro do câmbio nesse momento. Entrou uma pergunta aqui agora, se essa terceira opção que você deu de proteção, de operar vendido no câmbio, também pode ser feito por quem não tem mais domicílio fiscal no Brasil, tem só domicílio fiscal em Portugal hoje. Depende, tem algumas particularidades, pode, mas a gente precisa ver algumas particularidades do cliente. Tá. Então, bom, quem quiser depois entra no nosso site, tem ali o acesso. Exatamente, e aí a gente vai dar detalhe. Pode entrar e me fazer as perguntas que eu respondo, a Cristiane lá no escritório responde, a gente pode avançar em questões mais particulares. Bom, acho que a dúvida de todo mundo é o assunto que todo mundo hoje, em função das incertezas, do momento ímpar que a gente está passando no mundo, qual é a posição do banco, o que o banco está vendo nesse mercado de câmbio e quais são as previsões dos analistas de vocês? Eu sei que vocês têm um baita time de analistas. Quais são as previsões do banco para esse mercado? Bom, nós temos uma equipe de economistas lá no banco que diariamente postam análises nas nossas redes, também podem ser acompanhadas através das redes da Global Trust. Além dos áudios, o nosso blog, nós criamos uma página para essa fase complicada da crise para orientar e atualizar os clientes da melhor maneira possível. Sim. Obviamente que a taxa de câmbio está intrinsecamente ligada à crise do coronavírus e à resolução dessa crise, né? Sim. O quanto ainda vai durar, a gente não sabe, principalmente nesse momento, os Estados Unidos sendo o epicentro da crise. Sim. Então, o que acontece? A situação de aversão ao risco é muito grande. Obviamente, isso faz com que os investidores internacionais vão embora e a gente, não tendo o investidor estrangeiro aqui, continua com a taxa bastante alta. Quanto tempo isso vai durar? Resposta de $1 milhão. Ninguém tem ainda. Mas se as curvas da contaminação começarem a baixar na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai começar a ver uma melhora dessas cotações.
patamares de 4, obviamente que precisam acontecer coisas mais efetivas, né? Como, por exemplo, surgir uma vacina, esse remédio que está sendo proposto dá certo, a gente vai precisar ver algumas coisas mais efetivas acontecendo para a gente poder esperar cotações lá atrás, em 4, nesses patamares que a gente via meses atrás. Claro. Então, assim, a gente acredita também que essas medidas começando a acontecer, a gente de uma hora para outra vai ver o câmbio recuar. Né? Vai ver ele baixar e a economia retomar aí o seu fluxo normal. Assim a gente espera e acredita. Mas diariamente vão acontecendo fatos e a gente vai atualizando os clientes. Então eu deixo à disposição todas as nossas redes, inclusive a nossa economista-chefe, a Fernanda Consorte, tem uma coluna na revista Exame, também pode ser acompanhada. E a gente está procurando atualizar o máximo possível que a gente consegue nesse sentido. Tá bem, Bruna. Bom, te agradeço muito pela participação. Acho que Eu foi. que agradeço. Primeira vez que eu faço uma live. Obrigada por todo mundo que está assistindo. A gente está aprendendo aí esse novo modo de se comunicar. Mas estou à disposição, se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, vão ficar. Depois o Fabiano pode passar o contato direto, através da Global Trust, a gente consegue tirar todas as dúvidas. O César está só comentando uma coisinha importante. Isso. Ele está falando do IOF nas operações de câmbio. O que acontece com o IOF, né, que é muito importante? No Brasil, o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, ele tem classificações, né? Então, para cada tipo de natureza de câmbio que você for realizar, o IOF muda, ele é diferente. Então, se você está fazendo uma operação de natureza de disponibilidade, o IOF é um. Se você vai estar fazendo pagamentos de serviços, o IOF é outro. Tudo isso também, nós e a Global Trust conseguimos orientar o cliente, né, através do tipo da operação que ele está fazendo, para ter um câmbio muito mais ajustado, para estar dentro da natureza correta do que ele está fazendo fora do Brasil. E para estar sabendo também se, além do IOF, ele tem algum imposto a recolher ou não. O IR também depende do tipo da operação de câmbio que o cliente está realizando. Se vai ter IR, se vai ter algum recolhimento de imposto de doação. Então, cada operação de câmbio ela é particular. Por isso que as nossas áreas é tão importante o expertise, a agilidade, e a gente conseguir orientar o cliente também nesse sentido. Eu percebo isso com os nossos clientes aqui, aconteceu já inúmeras vezes. Um cliente que está habituado a fazer remessas através dos bancos de varejo, mas quando ele acaba caindo na Global Trust via Univest, as taxas são muito competitivas, né? Os custos são muito competitivos, né, Bruno? Então, o César de novo lembrou aqui, os custos da operação são realmente muito menores do que as operações, além de ser muito mais simples, né? Muito menos burocrático, me parece, né? Exato. Primeiro porque o cliente vai estar falando com um time de especialistas de câmbio, então ele está falando direto na área de câmbio com especialistas de câmbio que sabem orientar ele, com isso ele ganha uma agilidade muitíssimo maior. Depois, porque a gente consegue prestar um serviço muito mais personalizado, entender qual é a operação do cliente, a demanda que ele tem, orientar nos melhores momentos para fechar essa taxa. Isso faz com que o câmbio seja muito mais ajustado, muito mais otimizado. Claro, claro. E a operação muito mais fácil, né? Na verdade, tem um começo, que é a abertura da conta, onde a pessoa se apresenta financeiramente para o banco, né? Mas depois que já tem ali um limite pré-aprovado de transferências internacionais, a operação é muito simples, né? Depois, inclusive, pode fazer online até, né? Exato. Uma coisa importante para a gente falar também do limite, que ele também tá comentando aqui. No Brasil não existe um limite mínimo nem máximo para as operações de câmbio, tá? Basta que o cliente consiga apresentar a origem dos recursos. Não só através do imposto de renda. Às vezes a gente fez a declaração do imposto de renda em abril, mas teve um evento que aconteceu em junho, julho, recebeu um valor, enfim, a gente vai suportar essa operação de câmbio
através dos documentos desse acontecimento financeiro. Tá? Então, o importante é sempre a gente comprovar a origem do valor. Esse é o importante na operação. Quando você está falando, eu lembro do meu caso particular. Eu comecei como cliente da Global Trust, né? E aí, em paralelo, cliente do Banco Orinvest. O que acontece para quem não está habituado a câmbio é que esse processo ele é desmistificado, né? Exato. Quando vira cliente da Global Exatamente. Trust, depois do Banco Orinvest, ele é desmistificado. Você entende que, uma vez que você tem os recursos declarados, você tem um limite de transferências internacionais que você manda para fora o dinheiro é seu, tá disponível para você no Brasil, ele pode estar disponível para você em outro país, no país onde você está morando agora. Né? Exato. E não necessariamente você precisa morar nesse país. Você pode estar fazendo investimento, você pode estar tendo um filho que está estudando, enfim. É muito simples fazer a operação de câmbio quando bem feita. Muito, muito simples. Legal. Então tá, Bruno, eu acho que se a gente começar a responder todo mundo aqui, a gente não vai parar mais. Vamos fazer uma live num outro momento? Né? Vamos, fico à disposição, o que vocês precisarem, e depois a gente vai voltar aqui, olhar todas as perguntas e com certeza responder para todos. Tá bem. Bruna, obrigado mais uma vez, prazer pessoalmente. Tá? Um beijo, bom dia para vocês aí no Brasil. Para você também, um ótimo dia. Super obrigada. Bom, pessoal, é isso aí. Foi a participação da Bruna, da Ian, do Banco Orinvest. Vamos ver se a Cristiane vai entrar aqui agora. Aqui. Vamos ver. Adicionar Cristiane. Oi, Fabiano. Sim. Bom dia. Tudo bem? Quer dizer, bom dia não, boa tarde aqui agora já e boa tarde aí para vocês também, né? Bom final de tarde já. Muito bom, muito bom. Hã? Mais um super papo aqui, bem esclarecedor, acho muita participação aqui das pessoas, né? Muitas dúvidas. Muito. Eu ia comentar isso, assim. Muito bom poder ouvir a Bruna, né? E trazer a Bruna para os nossos clientes ouvirem também, porque a gente tem uma demanda muito grande, né, Fabiano, de câmbio. Não só para o cliente que vai comprar um imóvel, o cliente que quer um Golden Visa, mas, enfim, o cliente que está pensando em botar um dinheiro lá por conta de investimento, por conta de seguros. Então, a gente já faz esse trâmite muito facilmente com eles. Eu diria que hoje a gente tem um volume grande com o banco e até por conta disso a gente consegue para os nossos clientes taxas que são bastante atrativas, assim, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando. Às vezes, né, a gente consegue aí valores, qualquer 1% de diferença, você paga um advogado, você paga um tributo lá, um imposto de transmissão, por exemplo. Então, vale muito a pena, sim. E o que a gente sempre recomenda aqui, né? Como o processo todo começa aqui no escritório do Brasil com a gente recomenda que esse cadastro no banco de câmbio seja feito o quanto antes, porque ele é um cadastro, como disse a Bruna, assim, é um cadastro que é sem custo, né? Tem um compliancezinho, então, assim, então é importante, quanto antes o cliente fizer esse cadastro, melhor, já fica lá aprovado, o dia que for fazer a remessa, já está tudo bonitinho, tudo aprovado, né? E a coisa flui realmente, não só o cadastro, como depois essa remessa, que é importante, né? Muitas vezes o banco aqui no Brasil, um banco de varejo, não tem ali aquilo no dia a dia, né? Quer dizer, o Orinvest, esse é a atividade deles, então não só a taxa é melhor, mas a operação toda ganha uma agilidade muito grande. Você falando em agilidade da operação, uma coisa que eu me lembrei que a gente não falou é o prazo do crédito, né? A remessa é feita no Brasil e ela Sim. É cliente em D+1. Claro, tem que levar em consideração aí o fuso horário, então não adianta fazer no último horário aí do Brasil, no final da tarde, que aí é provável que caia aqui em D+2. Mas o normal, se fizer de manhã, no dia seguinte o dinheiro já está aqui na cliente local, né? Isso é muito importante. O cliente que vem para cá para adquirir o imóvel, fazer um investimento, que ele faça previamente lá no escritório do Rio de Janeiro com a Cristiane a abertura de conta, já venha para cá com tudo isso prontinho, né? Não, e você sabe, Fabiano, isso que você falou da agilidade, né?
A gente está num momento aí, né, meio único do mundo, mas normalmente, assim, né, Portugal tem um mercado absurdamente dinâmico, né, onde requer também que a gente tenha agilidade em todo o resto, né, não só na nossa assessoria, mas o dinheiro, a remessa chegar aí em Portugal, porque senão o cliente perde negócio mesmo. Claro. Por mais que hoje tudo dê uma desacelerada, mas é um momento, como a gente até vem falando, não só nas outras lives, mas vem falando para os nossos clientes, é um momento de cautela, é um momento de parar, rever seus investimentos, um momento de proteger patrimônio. Então, assim, hoje, o que a gente tem de cliente demandando câmbio para a gente? São clientes que querem colocar o dinheiro numa moeda forte, numa outra jurisdição. É aquela conversa que a gente sempre tem com eles, né? A diversificação, a proteção do patrimônio. Então, o câmbio se torna mais importante ainda, né? Principalmente com uma taxa aí atrativa, com um parceiro, né? Que a gente já trabalha juntos aí, como disse a Bruna, aí há mais de 5 anos. Então, acho que essa é a mensagem que fica. Quer dizer, a gente pode fazer todo esse suporte, né? Esse trâmite aí junto com o Banco Orinvest. Vou até colocar aqui de novo o contato do nosso site. Boa. Ali as pessoas já conseguem entrar em contato com a gente, né? Todo esse suporte. E aí a gente já apresenta para começar esse cadastro no banco de câmbio. Para quem no futuro pretende adquirir um imóvel em Portugal, a gente auxilia também na abertura de conta, né? Num banco em Portugal. Então, enfim, a gente está junto em todas as etapas do processo, seja ela só o câmbio, ou o câmbio, depois a abertura da conta, o imóvel, e aí, enfim, com você aí, com o pessoal de sua equipe aí de Lisboa, né? Isso aí, Tintin, ótimo, ótima participação da Bruna, foi bem elucidativo. Muito boa. Acenos aqui, palminhas aqui embaixo nos comentários. Sexta-feira temos outro ainda, né? Eu tô combinando aqui uma participação de um dos nossos grandes parceiros aqui de real estate. Ainda vou confirmar na nosso Instagram, talvez ainda hoje, se não amanhã, tá? Bacana. Muito bom. Um beijo, Tintin. Fiquem bem aí. Boa tarde. Vocês também. Se cuidem aí. Obrigada, pessoal. Boa tarde.